Bom, na semana passada nós falamos do objetivo da encarnação, né? E eu não sei vocês, mas eu fiquei a semana inteira, o final da outra semana, essa semana pensando, embora fosse um conhecimento que eu já tinha, né, mas a gente começa a entender um pouco mais, assim, daquilo que Deus espera da gente mesmo, né, da nossa parte, da nossa contribuição, e vai mexendo com a gente, vai nos convidando a gente olhar um pouco mais para a vida de forma diferente, né. E hoje, então, dando continuidade, nós finalizamos semana passada o objetivo da encarnação. E hoje nós vamos falar sobre a alma, começar a falar sobre a alma. Nós já tivemos um breve estudo sobre a alma lá na introdução, no texto 2 da introdução. E a gente pode pensar, mas Kardec já falou lá, por que ele trouxe aqui de novo, né? Porque lá ele precisava trazer um introdutório do que ele iria abordar, né? Para as pessoas entenderem o que ele estaria abordando ao longo da obra. E um dos elementos que ele iria tratar era sobre a alma, que é o elemento mais importante para nós na doutrina espírita. Por isso que a gente vai falar que realmente é o estudo da alma, é compreender a alma como realmente ela é. Quando a gente vai buscar a definição de alma, é aquilo que anima, né? Que está relacionado à vida. E é normal que muitas vezes a gente vá confundindo o que isso significa. Tanto que na introdução Kardec traz que teria então já muitas definições para a alma e criar uma outra definição seria muito ruim. Então o que ele prefere classificar sobre qual alma ele estaria trabalhando, sendo que lá nós tínhamos uma alma que na verdade era o materialismo puro, que diria que era só a energia que mantinha o corpo e depois que o corpo morria, parava, acabava-se então a alma ali, né? Acabava-se tudo. Tinha a ideia de uma grande alma, até olhando pela ideia do panteísmo, que quando a gente nascia tirava uma parcela dessa alma, dessa inteligência, e depois que a gente morria, voltava então para essa grande alma de novo, né, que é o todo absoluto. E tem o que todas as religiões acreditam, que é uma alma que ela está além do corpo material. Mas nós estaríamos trabalhando a ideia de espiritualidade, né, de espiritualismo, e não propriamente de doutrina espírita. Então Kardec diz, olha, vamos trabalhar na ideia dessa alma que está além do corpo material, mas que ela não morre, que ela continua. Então eu trouxe para nós, para começarmos, um pedacinho que ele define o que nós temos que entender como alma ao trabalhar a alma na doutrina espírita. Quando a gente quer trabalhar a alma em outro local, a gente pode buscar outras definições e está tudo bem. Mas ele está falando sobre isso, então é sobre isso que nós vamos estudar, tá bom? Então lá no comecinho, na introdução, na parte 2, nós fizemos o estudo da alma. Então eu peguei só um pedacinho, ó. Sem discutir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que essas 3 aplicações do termo alma correspondem a 3 ideias distintas, ou seja, cada um vai dizer uma coisa, cada um tem uma ligação com uma coisa, tá? Que demandariam para serem expressas 3 vocabulários diferentes. Poderia, então, o que cada um significa, poderia ter um outro nome, mas acabou sendo tudo alma, é o que ele está dizendo para a gente. Aquela palavra, a alma, tem, pois, tríplice acepção e cada um do seu ponto de vista pode, com razão, defini-la como faz. O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir 3 ideias. É importante ele trazer isso, porque senão alguém está falando de alma, de uma outra definição, e nós estamos falando, não, mas a alma é isso. Ele falou, não, a alma, tudo bem, fala o que você quiser, nós vamos falar como a gente vai classificar isso, tá? Para a gente não criar essas discordâncias, que é só linguística, tá bom? A fim de evitar todo o equívoco, seria necessário restringir-se
a acepção do termo alma a uma daquelas ideias. A escolha é indiferente. O que se faz necessário é o entendimento entre todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Então aqui ele vai trazer o que nós vamos entender como alma. Julgamos mais lógico tomá-lo na sua acepção mais comum e por isso chamá-lo alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Ninguém falou de doutrina espírita, porque tem outras religiões também que a alma, ela continua existindo. Ela vai para um local físico, ela vai condenada, ela vai para o céu, para o inferno, mas ela continua existindo. Tá? Então é essa alma que nós estamos trabalhando. Mas quando esse ser não existisse, não passasse de produto da imaginação, ainda assim seria preciso de um termo para designá-lo. Ou seja, se alguém não acredita na alma, mesmo assim teria que ter um nome para dizer, olha, eu não acredito nisso. Então é isso que ele está trazendo, tá bom? Então a pergunta que começa o estudo de hoje. Como tinha diversas formas de pensar, de estudar, de trabalhar o termo alma, Kardec vai tentando agora afinar um pouquinho mais, trazer para a gente um pouquinho mais de como a gente vai entendendo a alma, né? Então, questão 134. Eu não mudei lá em cima, mas é sobre a alma. Então, que é alma? Kardec deseja que a gente compreenda o que realmente é a alma. O que é a alma? É o espírito encarnado? Então vamos lá, ó. O que é a alma? Um espírito encarnado. Então até agora nós falamos de espírito. O espírito fora o corpo material, fora o mundo material. Quando ele ganha, como ele coloca, é encarnado, quando ele ganha uma carne, quando ele está no corpo ou na carne, ou seja, ele encarnou, por isso que vem daqui, a questão 132 fala da encarnação. Então agora o espírito vai viver uma experiência na carne, ou seja, encarnado, ele ao invés de eu trabalhar com o nome espírito, ele vai trabalhar com o nome alma. Só para diferenciar. Ele vai trabalhar isso mais à frente, né? Tá? Então é importante que a gente analise isso, porque durante toda a obra ele vai trabalhar às vezes a palavra espírito daqui para frente, às vezes a palavra alma. E aí tem que ficar pensando, mas é o espírito encarnado ou desencarnado? Então agora fica mais fácil para a gente entender. Ele está criando essa relação para nós, tá? Dessa possibilidade do retorno à matéria e de retornarmos ao plano espiritual, tá bom? Se a alma é um espírito encarnado, quer dizer que um dia esse espírito deixa a carne e retorna ao plano espiritual. Então eu tenho um corpo material e eu tenho, nessa definição, eu tenho um corpo material, tá lá, encarnado, e eu tenho um espírito. Ele está trazendo dois elementos para a gente, não é isso? Certo? Então, se eu fosse analisar o espírito e o corpo, quantos elementos tem? 2. Então, tá bom. Vamos guardar essa informação. São 2. O espírito, e aí ele vai estar encarnado, e o corpo, né? Se a gente fosse analisar. Ah, bom. Então, tá. 3. Então 3, mas vamos nos 2 só. Então vamos seguindo, ó. Então, o que era a alma antes de se unir ao corpo? Porque, então vamos pensar, será que a alma existia antes do corpo? Porque tem algumas linhas de pensamento que diz que não, que a alma surge a partir do corpo. Então está perguntando, ó, o que era a alma antes da sua encarnação? Um espírito. Então tá bom. Então dá para a gente entender que antes do corpo material já existia o espírito.
Aí ele se une ao corpo material e ele vira alma, para que possa viver a encarnação, a experiência na matéria. São dois seres distintos. É importante a gente ter essa ideia, tá bom? Então, a alma é quando o espírito está no corpo físico, vivendo a experiência, vivendo a jornada. Porque tem momento que o espírito não está na jornada material. Então, ele deixa de ser alma, ele volta a ser só espírito, tá bom? Então, ó, que era a alma antes de se unir ao corpo. Então, antes de se unir ao corpo, a alma era espírito. Então, a alma já existia antes do corpo material. Na nossa concepção, nós falamos da criação, nós falamos do espírito, falamos da escala, da evolução, da necessidade de progresso. Nós falamos que nós vamos encarnar, então. Então, na nossa concepção, doutrina espírita, ele era um espírito. Então, ele vem com um princípio espiritual, ele passa por uma grande transformação, ganha inteligência, vira espírito. Aí, então, ele vai encarnar. Então, antes da primeira encarnação nossa, o espírito já existia. Tudo bem? Então, tá bom. Então, eu trouxe o contrário também, para a gente entender um pouquinho. Ó. Então, lá na questão 149, Kardec vai trabalhar a ideia da alma pós a morte, né? E, em especial, a sua individualidade. Então, quer dizer, a partir do momento que o espírito já existia, não é o corpo que está definindo o que ele é o próprio ser espiritual. Questão 149. O que sucede à alma no instante da morte? Então, morremos. O que acontece com a alma? Volta a ser espírito. Ou seja, quando ela está unida ao corpo, ela é alma. Quando o corpo morre, ela vai desunir do corpo, ela volta a ser espírito. Então vamos lá, volta a ser espírito. Isso é, volta ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então, em um período, em um momento, a gente é alma. Quando a gente está atrelado à experiência de um corpo físico. Quando eu deixo essa experiência, quando o corpo morre, quando eu retorno ao plano espiritual, eu volto a ser espírito. É como se quando eu estou aqui agora, como alma, eu estou limitado pelos sentidos do corpo físico. Quando eu desencarnar, quando eu morrer, eu vou pegar o corpo, põe de lado o corpo, eu continuo aqui no plano espiritual. Em duas condições diferentes. É só isso que nós estamos trabalhando até agora. E que se a alma, ela volta a esse plano espiritual e nesse processo todo, ela mantém a sua individualidade. Então eu já tive outras experiências e tudo que eu venho aprendendo segue comigo. Porque se acabasse na definição do primeiro exemplo do que era a alma, no materialismo absoluto, toda vez que eu fosse em um outro corpo, não seria mais eu. Era uma nova alma, um novo espírito criado para aquele corpo. E que aí não faz sentido, porque aí toda a justiça divina se perderia. Não haveria evolução também. Não haveria evolução, né? Estaríamos todos condenados fatalmente. Tudo certo até aqui? Então tá. Então Kardec vai tentando estabelecer nessas relações, né, entre a alma e o espírito. 134b. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa. Ele está dizendo, você só está mudando o nome, é a mesma coisa. Quando eu estou falando de alma, de espírito, é a mesma coisa, não muda nada. Tá? Sim, não? Então,
As almas e os espíritos são, portanto, idênticos e a mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Então tá certo, quando o espírito vive a experiência no corpo, ele vai ganhar o nome de alma. Quando ele deixa o corpo, ele volta a ser o espírito que ele era antes. É a mesma coisa, é idêntico. Antes de se unir ao corpo, então ele precisa se unir ao corpo, o espírito. Não é simplesmente, eu encontro um corpo. Não, eu preciso me unir a um corpo. Então, antes de se unir a um corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Então, o mundo espiritual é o mundo invisível. Kardec fala isso o tempo todo. Nós estamos vendo o mundo espiritual aqui? Então está respondido o que é o invisível, né? É aquilo que a gente não vê. Então, antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Então, qual é a diferença de alma e de espírito? É a condição que eles estão, entre encarnado e desencarnado. É igual se eu olhar, por exemplo, não tem nada a ver, mas é se eu olhar para a água, por exemplo, está no estado gasoso ou está no estado sólido. É o estado que se encontra, diferente. Um vivendo o estado espiritual, o outro vivendo o estado material. Nós vivendo o estado material com as sensações materiais, os quais temporariamente revestem um envoltório carnal, um envoltório físico, para se purificarem e esclarecerem. Então, por que que nós vamos virar alma, sair da condição de espírito para virar alma? Então ele vai trazendo para nós, ó. Então, temporariamente a gente se reveste de um corpo material, é o que ele está colocando para a gente. Qual o objetivo disso? A gente se melhorar, evoluir, como ele colocou, purificar-nos. Ao passar das experiências, nós vamos deixando as imperfeições para trás e vamos evoluindo, nos purificando e esclarecendo, ganhando conhecimento. Cada experiência que a gente vai vivendo é um conhecimento a mais que a gente adquire. Então ele está voltando a explicar na encarnação só essa mudança de estado. Está tudo certo? Então aqui ele colocou, ó, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Então, quando Kardec trabalhou lá na questão 76, qual a definição dos espíritos, os espíritos já colocaram, ó, que povoam um universo fora o mundo material. Então, os espíritos povoam o universo fora o mundo material. A alma, então, pode dizer que povoa o mundo material. Tá bom? Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Então aqui é a perguntinha que nós fizemos. Se a alma é um espírito que encarnou, que pega um corpo, né, que ganha um corpo para a experiência, Kardec está olhando para o corpo, para nós, e falando, tá bom, já entendi que tem um espírito aí e tem o corpo físico. Ele pergunta, ó, há algo a mais? Ou seja, o homem, o ser humano, é composto por algo a mais. Porque o princípio material, ele foi se depurando a chegar no estado do corpo material. E o princípio espiritual é o espírito. São os dois elementos que tem. É o que ele vai trabalhar. Né? Porque ele falou, né? Eu preciso me unir ao corpo, preciso juntar ao corpo, né? E aí como que isso funciona? Nós já trabalhamos sobre a ideia do perispírito. Então é meio que ele está buscando essa definição, o início do entendimento de alma para poder aprofundar depois. Tá? Então ele está perguntando, um corpo físico, um ser espiritual, qual outro elemento existe? Ou existe um outro elemento? Tá? Há o laço que liga a alma ao corpo, que é o perispírito, que nós já aprendemos lá atrás, né?
Então a gente vai voltar a falar sobre o perispírito de novo. Então ele está falando, ó, há um laço, ou seja, há um terceiro elemento. Então, vocês querem pensar, tem o ser humano, tem o corpo material, tem o ser espiritual e tem o laço, ou seja, que envolve, que amarra, que laceia, que laça o espírito ao corpo, é o que ele está falando. E é esse laço que permite toda a interação que o espírito quer, através do pensamento, da vontade, para que o corpo se movimente no mundo material. Porque senão a gente está pensando que o espírito vai lá, pega o corpo e vamos embora. Então, se fosse assim, ele abandona o corpo, pega outro corpo e vamos... Não. Tem um laço que amarra tudo isso, o espírito, o corpo, né, que ele chamava de perispírito. Tá? Então, a alma, quando ela encarna, ela conta com a ajuda desse laço fluídico chamado perispírito que une o espírito à matéria. E é através do perispírito que a gente vai trabalhando as sensações. Por isso eu falei, a gente muitas vezes ignora o perispírito. Às vezes por achar que ele é só algo fluídico que não serve para nada, ou então por dar uma definição totalmente errônea. Tudo parte dele, porque é ele que permite toda essa interação. Quando a gente sai do estado de espírito para a alma, é ele que permite isso. Certo? Aí ele perguntou de novo. Então, de que natureza é esse laço? Ou seja, isso que liga a alma ao corpo, qual é o material, qual é a composição, qual é a natureza desse laço? Ele está de novo trazendo por quê? Porque se você tinha um ser espiritual e material, qual é a natureza disso? Ele está de novo tentando entender. Será que há outro elemento fora o princípio material, o princípio espiritual? Então por isso que eu digo, ó, Kardec ele vai, aí ele para. Aí ele vai estudar mais um pouco. Depois ele retoma em outra oportunidade a partir da experiência que ele está tendo naquele momento. Então beleza, ele aprendeu sobre o perispírito, tudo bem. Porque cada espírito que ele observava nas reuniões estava numa condição diferente. Essa condição e até a elevação dentro da escala espírita dependia do perispírito. Quando a gente vai encarnar, ele fala, bom, o que mais tem aí? Porque falava-se do perispírito. Ele é importante ou não no processo da encarnação? Porque se a gente está estudando o espírito, a gente está estudando só o espírito ou o perispírito junto? Tá? Então, quer dizer, uma coisa é... Então, eu vou pensar assim, ó. Então, agora eu posso falar assim, então. Quando a gente fala que a alma é o quê? É o corpo, é o corpo material e o espírito pelo espírito. Porque o espírito nunca está sozinho. Tá? Então, de que natureza é esse laço? Né? Do que é feito esse laço? Então, esse laço ele é semimaterial. Estamos voltando de novo. Isso é de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. Então, ele vem do fluido cósmico universal, que é um elemento intermediário entre o princípio material e o princípio espiritual. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Então, o espírito encarnou, ganhou um corpinho. Quem vai transferir toda a sensação das experiências do corpo para o espírito? Perispírito. Quem vai dar toda a ação para o corpo na experiência da encarnação? Perispírito. Então ele é fundamental. Se não tiver perispírito, não tem como ter essa relação e essa experiência, tá? Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então, toda a influência que o corpo tem vem de quem? Aquela ideia de que o corpo é fraco, né? Que a carne é fraca. Quem é fraco é o espírito. Se eu estou olhando para quem está encarnado, quem é fraco é a alma. Tudo bem? Então, tudo que o espírito sente, todas as vontades, os desejos, as vicissitudes, os vícios, tudo, vem do espírito. E ele automaticamente vai imprimir isso no corpo
físico. Agora, o corpo físico também, o excesso do corpo físico, o cansaço, né, o desregramento, também vai influenciar no próprio espírito. Então, há o tempo todo, constantemente, essa troca. Tudo bem até aqui? Tudo certinho? Então, nós vamos voltar lá no perispírito para a gente ler as questões, 3 questões que falam sobre o perispírito, que nós já estudamos lá atrás. Questão 93. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto de uma substância qualquer? Eles respondem então, os espíritos: envolve-o uma substância vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queiram. Então nós, na nossa condição ainda de espíritos lá da terceira ordem, nós não conseguimos enxergar o que para eles é muito grosseiro. Quer dizer, se a gente está vendo esse móvel aqui, o quão grosseiro ele é. Porque o nosso perispírito, o corpo espiritual, é grosseiro para eles e nós não percebemos. Então, o estado de evolução do espírito está ligado diretamente a quão purificado ou quão rarefeito é o próprio perispírito. Por isso que eles estão dizendo, fala, Rô. Quando o corpo morre, o perispírito que leva o espírito para onde ele tiver que ser encaminhado? Perispírito e espírito, eles desde quando virou o espírito, ele já ganhou o perispírito junto. Então o espírito é quem pensa, mas toda a movimentação se faz pelo perispírito. Que é o que ele colocou aqui, né? Ó, face vaporosa, né, fluídica, para que possa elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Lógico, diante da condição evolutiva, né? Então a gente tem um limite, né? Tá? Mas é o perispírito que possibilita esse locomover do espírito. Tá? De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Então vamos voltar, vamos lembrar. Nós vamos encarnar. Questão 132 falou do objetivo da encarnação. Aonde nós vamos encarnar? Na Terra. Tá. Então, da onde vai retirar o perispírito, vai retirar os seus fluidos? Do fluido universal da Terra. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Mas não é tirar e jogar fora. Depois ele fala, a gente troca porque a gente muda na velocidade do pensamento. Então, se eu preciso encarnar em um outro planeta, a gente vai pegar os elementos dali e vai alterar por completo não, mas vai alterar toda a constituição dos fluidos perispirituais nossos. Mas não tem como um espírito ficar sem perispírito. Tá? O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem a forma que o espírito queira. Então, o pensamento do espírito é quem vai moldar ou modelar. Nós já falamos que é o próprio espírito que modela o corpo físico, lembra? Aí fala, mas por que a gente modela assim? Porque nosso pensamento está assim. E a forma humana, né, é a forma dos espíritos, tá? Então sim, tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível e mesmo palpável. Então tem momentos no próprio processo da aparição, que é o que ele coloca aqui, se tornar palpável,
que ele pode fazer que aquele perispírito fique mais grosseiro e mais perceptível. Então, aquilo que hoje a gente não consegue ver, ele pode transformar. Isso a gente passa a ver, sentir e tudo mais. Inclusive, nas reuniões mediúnicas, quando o espírito vem se comunicar, a comunicação é de perispírito do espírito desencarnado com o perispírito da alma encarnada ou do espírito encarnado. A união desses perispíritos é que vai fazer, né, essa transferência. Pelo pensamento também? Também, mas é preciso ter, né, um ampliar do perispírito para poder captar essas percepções, tá bom? E aí eu trouxe para a gente só lembrar em relação à morte, né, porque lá no Livro dos Médiuns, quando vai trabalhar da ação dos espíritos sobre a matéria, tá tudo bem até aqui, devagarzinho, tá tudo certo? A gente só está revendo, na verdade, né? Tá? Então, lá no Livro dos Médiuns, ó, a morte, no item 54, é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma abandona, ou seja, do corpo, certo? Aqui o envoltório grosseiro é o corpo físico. O outro se desliga deste e acompanha a alma. Então, o perispírito se desliga do corpo físico e acompanha o espírito, que assim fica sempre com um envoltório. Então, o espírito fica sempre com um envoltório. Nós estamos trabalhando a ideia do espírito encarnando. Quando morre, quando desencarna, o corpo fica, o corpo material, e o espírito segue, junto com o espírito, o corpo espiritual, que é o perispírito, que assim fica sempre com um envoltório. Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso e invisível para nós encarnados, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, porque ele é semimaterial. Não é a matéria que a gente está acostumado, mas é semimaterial. Embora, até o presente momento, não tenhamos podido assenhorear dela e submetê-la à análise. Então, até então, não foi possível estudar mais a fundo o que é o perispírito. O que ele trouxe de informações para nós, mas ele falou, olha, até agora a gente não conseguiu a ciência colocar lá e analisar pela área da ciência, área médica, tá? Então, na cabeça deles ainda, a fonte do pensamento, a fonte da inteligência é o cérebro. Então, se a gente for olhar pelo lado da medicina, ainda está caminhando muito mais pelo materialismo do que qualquer outra coisa. Porque até então é a ideia do cérebro. Lógico que já tem uma visão diferente da área médica, da medicina, mas ainda muito distante, tá? Este segundo invólucro da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, o perispírito é quem atua sobre os órgãos do corpo. O espírito dá o comando, quem atua sobre os órgãos, perispírito. Hão dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, ou seja, o espírito sem o envoltório, a que se não poderia atribuir forma determinada, porque quem dá forma para o espírito é o perispírito. Mas qualquer que seja o grau em que se encontre o espírito, está sempre revestido de um envoltório, ou seja, de um perispírito. Então, seja o grau que ele tiver, olhe lá para a escala, seja o grau da escala que ele tiver, sempre ele vai ter um perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Então, nós falamos de escala espírita. Enquanto o espírito vai se transformando, melhorando, progredindo, avançando, o que mais vai se transformando? O perispírito.
que é o que permite ele, então, estar em contato em condições mais rarefeitas, né? Menos materiais, digamos assim. É o que ele está trazendo. À medida que o espírito depura, o perispírito também depura. Tá? Então, Kardec vai trazer para nós um comentário sobre a alma, sobre o espírito e a alma. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais, ou seja, 3 partes fundamentais. Primeiro, o corpo, ou ser material, né? Ou seja, a parte material, análoga aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, aqui ele só trouxe que o animal também tem um corpo material, o mesmo que o nosso. Segundo, a alma, que é o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Então, o espírito habita o corpo, vamos dizer assim, porque ele está amarrado, né, pelo laço ali. Então, ele trouxe, tem o corpo físico e você tem o espírito. E aí ele completa o princípio intermediário ou então o perispírito. A substância ou o laço, como eles trouxeram, semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Então, por que está falando do perispírito? Porque para eu entender a alma, o espírito ligado ao corpo, eu tenho que entender que tem algo que prende ali. É o que ele está falando, que liga ali, ó. E liga a alma ao corpo. Tais num fruto o germen, então ele vai comparar de onde ele tirou o perispírito, né? Falando que sai lá do perisperma do fruto. Então o germen, que seria a nossa alma, o perisperma, que seria o perispírito, e a casca se compararia ao corpo físico, tá bom? Então vamos seguindo aqui, ó, na questão 54, ainda lá no Livro dos Médiuns, seguindo. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que mais tarde falaremos, levaram à consequência de que há no homem 3 componentes. Aqui ele vai trazer uma outra visão do que ele acabou de trazer ali, um complementar. Primeiro, a alma ou o espírito, que é o princípio inteligente, onde tem sua sede o senso moral. Então, a inteligência e o senso moral está onde? No espírito, não no corpo. Imagina falar isso lá atrás. Ainda hoje isso é uma aberração, se a gente for pensar. Tanto que esses dias, eu nem achei mais esse comentário para eu responder depois, procurei, mas não achei. Eu postei sobre reencarnação, acho que era sobre isso. E aí teve uma pessoa que colocou assim, mas aí eu não entendi. Se tem eu e tem um espírito me comandando, eu sou o quê então? Então a gente pensa que isso é algo já entendido pela maioria. E aí eu respirei fundo e falei, vixe. Né? Porque muitas pessoas não entendem essa questão. Tá tudo atrelado ao corpo, tudo uma coisa só. Né? Então, primeiro, a alma ou o espírito, que é o princípio inteligente, onde tem sua sede o senso moral. Segundo, o corpo, o invólucro grosseiro material de que ele se revestiu temporariamente em cumprimento de certos desígnios providenciais. Então, a encarnação, nós vamos seguir as providências divinas, aquilo que Deus espera que a gente vá fazer, a nossa parte na criação. O corpo foi nos cedido para isso. Em terceiro, o perispírito, o envoltório fluídico semimaterial que serve de ligação entre a alma e o corpo. Tudo bem até aqui? Porque agora começa a ficar complicado. Tudo bem? Certo? Tá. Então começa devagarzinho e depois vai complicando, tá? Então vamos lá. Questão 136. A alma independe do princípio vital? Ou seja, a alma existe independente do princípio vital? Mesmo que eu não tenha princípio vital, a alma existe? E aí? A
A alma existe sem o princípio vital? O princípio vital é aquilo que dá vitalidade ao corpo material. Então, ou o espírito, né? Mas a alma existe, ou o espírito existe, mesmo que não haja corpo? O espírito existe. Tá, e vamos voltar. E o corpo existe sem que haja um espírito ou uma alma? Não, morreu, vamos pensar, desencarnou, está lá o corpo, né? Ele existe. O corpo sem o espírito mais ligado, ele existe. E o espírito existe sem o corpo. Vamos nesse raciocínio primeiro. Depois eu complementar. Formação do corpo. Tem. Eu vou falar, eu trouxe essa questão. Então precisa ter vida orgânica para existir o espírito? Vamos entender a pergunta. Porque para muitos, o espírito, ele é criado para aquele corpo. Então, na cabeça de muitos, aquela alma foi criada a partir... Nós, como alma, fomos criados a partir desse corpo. Então, só existe alma, eu, Espírito Leonardo, só existo porque existe um corpo físico. É ao contrário. Tá. Então, a alma, então aí é o que ele está falando mesmo. A alma, ela está totalmente separada ou independe do princípio vital, da vida e tudo mais. O corpo não é mais do que o envoltório, ou seja, o recipiente que recebe ali o espírito, né? Uma alma temporária. Repetimos-lo constantemente, porque ele já tinha falado sobre o princípio vital, porque muitos confundiam a alma com o princípio vital. O princípio vital é a bateria, lembra? Acabou a bateria do corpo, morremos. Ou seja, morreria o espírito também a partir dali. Então, já repetimos diversas vezes sobre isso. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Então, o corpo ele está totalmente independente da alma. O princípio vital é totalmente diferente. Não é a mesma coisa. Tá tudo bem? Então, quem anima, quem traz a vida ao corpo é o princípio vital. Mas quem traz toda a movimentação, toda a ação, a vontade, é o espírito, que está envolvido de um corpo espiritual, que é o perispírito. Mas todo o corpo orgânico, para que os órgãos possam trabalhar, lembra disso? Precisa de um princípio vital, de uma vitalidade, de uma bateriazinha ali. Então, uma coisa independe da outra, tá? Tanto que eu trouxe aqui, ó, porque já tinha falado lá atrás, ó. Qual a causa da animalização da matéria? Por que a matéria tem vida? Porque mesmo que tivesse o espírito, o perispírito e a matéria, se eu não tivesse vitalidade, ou se eu quiser pensar por que um corpo, então, algum corpo morre e o outro não, aí quando você vai estudar, porque um tem princípio vital e o outro já se extinguiu o princípio vital. Tá? Então, qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Então, para que um corpo tenha vida, eu preciso do corpo material, do espírito, do perispírito e de um princípio vital, bateriazinha para ele. Não é a mesma coisa, tá? Na questão 64, ele fez a seguinte pergunta, ó. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Então lembra de novo? Princípio espiritual, princípio material. O espírito e a matéria são os dois elementos. O princípio vital seria um terceiro? Então é Deus, princípio material, princípio espiritual. Então, da onde vem, né, o princípio vital? É sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal
modificado. Então não é um terceiro elemento. Ele vem pelo fluido cósmico universal, modificado, que vai servir de bateria ou de combustível para o corpo físico. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Tá? Então não é a mesma coisa. Então, e a pergunta é, pode então um corpo existir sem uma alma? Então agora eu vou complicar. Ele falou do princípio vital, então não estou falando mais de um corpo que morreu. Eu estou falando de um corpo que tem vitalidade, que tem vida, que os órgãos estão funcionando, que o coração está batendo. Eu não vou falar que o cérebro está pensando, que aí seria, né? Mas que o coração está batendo. Então, olha lá. Pode o corpo existir mesmo sem a alma estar presente, né? É. Sim. Então, vamos lá. Mas ele fica sem princípio vital. Não, se ele está vivo, ele precisa do princípio vital. Agora é vivo, com o princípio vital. Porque ele trabalhou aqui, ele trabalhou agora a ideia do princípio vital. Aí não. Olha lá, ó. Pode. Então vamos devagar. Pode o corpo existir sem a alma? Ele vai dizer, pode, sim, pode. Entretanto, vamos devagarzinho, vamos lá. Desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Então, pera um pouquinho, ele está falando o seguinte, ó. Vamos, ó. Entretanto, um corpo que tem vida, ele está falando isso, ó. Quando a vida acaba, ó, quando cessa a vida do corpo, quando ele não tem mais vitalidade, a alma ou abandona, ou deixa. Não tem como ser o contrário. Eu cansei desse corpo, tchau, obrigado. Não, não tem jeito. Ele está falando o seguinte, ó. Quando a vida do corpo acaba, não tem mais princípio vital, não tem mais bateriazinha, não serve mais para nada o corpo, ele vai se desligar, ó, ele vai abandonar, ele vai se desligar. Então teve um momento que ele se ligou. Ele cumpriu a sua tarefa da questão 132 da encarnação, ou não cumpriu, acabou a bateria daquele corpo, o princípio vital, e por ter acabado, por ele não poder fazer mais nada, nenhuma utilidade daquilo, ele se desligou do corpo. O laço que amarrou, ele desfaz o laço. Vamos devagarzinho. No caso aí seria o perispírito. É, o laço perispírito. Então aqui o perispírito, o corpo morreu. Né? Vamos pensar assim. Vamos supor que o corpo esteja dormindo. Está ligado aí o perispírito. Dormindo. Com a alma. E uma pessoa está tipo... Tá também, porque tá funcionando ainda. Está ligado aí. Tá ligado? Morreu, cessou tudo, parou tudo, acabou a bateria. Aí o perispírito. Começa a se desligar. É isso que ele está falando. Ele não respondeu a pergunta ainda. Mas aí teria que parar os órgãos. Os órgãos pararam, cessaram. Aí cessou. Aí não tem mais utilidade. Aí o perispírito se desliga. Nunca ao contrário. Ah, tá, por exemplo, em coma. Ah, não vou fazer mais, vou me desligar. Não tem como. O laço está travado, está preso. Então, está falando aqui, ó, cessou tudo, não tem mais vida, acabou tudo, parou. O corpo parou. Então o perispírito vai lá e vai se desligando do corpo. Tudo bem até aqui? É o coração físico que determina. Teoricamente. O coração para, não tem mais... Não tem mais o que fazer. E a morte cerebral? Mas tem alguns casos que seguem, né? Cerebral ainda. Não consegue mais ter... Com o tempo ele vai, né? A morte cerebral é tido como morto.
está sobre o aparelho, aí desliga ou não desliga o aparelho. O espírito está lá ou não está? A alma, no caso. Desde que cessa a vida do corpo, né? Então, quando estiver no aparelho, a alma está lá? Tá lá. E aí? Então é para desligar ou não é? Não foi. É, exatamente. Mas pela Vamos seguir aqui, vamos lá. Você vai ver. medicina é... A mesma medicina é materialista, gente. Mas e nós, numa situação dela? Ué, aí cada um vai escolher dentro daquilo que entende. Então fala, não desliga, deixa ele... Vamos seguir. Porque se você olhar que o corpo é a evolução do espírito, né? Não faz sentido. Daí não dou a ordem. Ó, Mas tem uma resposta. ó, vocês estão querendo achar uma brechinha aí, né? Ó, então vamos lá, ó. Pode, entretanto, desde que cesse a vida do corpo, a alma o abandona. Então, desde que cesse a vida do corpo. Quando cessa a vida do corpo? Morreu. Então vamos lá, ó. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Dá na mesma? Quando os órgãos se esgotam. Os dos órgãos. Não vamos pôr um singular, não. Existe um monte de coisa, né? Então, ó, qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Nós estamos falando isso porque a alma, ela se une a um corpo físico e em algum momento ela se desliga do corpo físico. É só por isso que nós estamos falando disso. O espírito se une a um corpo físico até enquanto ele tem vida, vitalidade, alguma condição ali. Quando há o esgotamento, ele começa a se desligar, porque não tem mais nada para fazer. Então, vamos seguir. Antes do nascimento, a continuação da resposta, ó, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Definitiva não quer dizer que fala assim, não sei se vou, não sei se eu não vou. Definitiva, assim, está em processo de união. Então, antes do nascimento, conforme a gestação, né, é o que está falando, ó, ainda não está definido toda a ligação. Está se ligando. Hã? Definido, mas já tem. Já tem, mas não está 100%, que é o que ele vai colocar para nós, né? Então, o perispírito vai se ligando pouco a pouco, né? Ó. Enquanto que depois dessa união, se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços. Então, assim, ó, depois que nasce, está tudo certo. Quando a gente morre, rompe-se esses laços, tudo bem? Que o prende a alma e este o abandona. Está falando de novo desse processo. Então, ó, antes do nascimento ainda não há uma união definitiva. Enquanto depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe esses laços. Então, ele trouxe duas informações. Que até o nascimento ele vai se ligando aos poucos. Porque o que ele quis dizer com a morte também se rompe? Porque na morte ele também vai se desligando aos poucos. Não é um desligar brusco. Porque essa é a discussão do amor. Sim. Uma das, né? Quanto tempo demora para essa ligação? No nascimento? No nascimento. Eu acho que eu trouxe, a continuação vai falar. A partir do momento em que ele nasce. Pelos 9 meses de gestação. E se houve um aborto natural? Já existia essa... Já. Natural, tudo certo. Essa ligação devagar, assim, já estava acontecendo. Natural, tudo certo. Tá. Então vamos lá, ó. Aqui a coisa pega, ó. Então, na união da alma e do corpo. Então, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção. Então, tem a fecundação, o espermatozoide vai fertilizar, o óvulo vai para o útero, a partir daí concepção. Certo? É aí. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então o perispírito vai se ligando, mas só completa no nascimento.
Não quer dizer que ele pode ir desligando antes do nascimento também, não é isso. Vamos pensar, né? Está definido ali. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico. O que é o laço fluídico, gente? Perispírito, né? Que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que então solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus, né? Então quer dizer que a partir da hora que ele nasceu, ele vê a luz, é a partir de quando todo o perispírito já está ligado ali ao corpo material, certo? Tá bom. Então voltando à resposta, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Um corpo orgânico pode viver sem alma. Não? Pode, tá. Mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Agora, se ele já desencarnou, né, se o corpo já acabou todas a vitalidade, o princípio vital, a alma não consegue, não tem, senão ela voltava no corpo e continuava. Tá? Então, só diferenciando. Que voltava, né? É. Não só os egípcios, né? Um dia vai voltar, retomar o seu corpo e vai... Por que ele usou a palavra vida e corpo? Porque está falando do princípio vital, né? Da vida. Então, a vida orgânica. Do corpo, a vida do corpo, o princípio vital do corpo, né? O corpo como vida. Viveu, nasceu, viveu, vida. Pode animar um corpo sem alma. Sim? É porque se eu tô pensando em porque ele chega, o bebê dentro da barriga, o coração já bate, então já tem a vida orgânica, mas a alma ainda não se ligou completamente, né? Pode ser que esse corpo vá viver só num estado vegetativo? É que eu trouxe a pergunta sobre isso. Ah, não tem bebê que nasce em estado vegetativo? A gente não... Então, isso é vegetativo, ia ter espírito lá? Calma, vamos devagar. Sim? Tá bom, vocês falaram, tá falando. Então a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, a gente vai chegar lá. Mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então o corpo acabou o princípio vital, acabou a bateria, não tem como o espírito voltar a utilizar aquele corpo. Tá. Se considerar que uma pessoa na cama de uma UTI, ela está ali somente por causa dos aparelhos, a alma dela já foi. Os órgãos estão funcionando? Está funcionando por causa do submetido. Não. Põe um ponto aí. Os órgãos estão funcionando? Ponto. Não, põe interrogação. Não. Para aí a pergunta. Volta a questão. Não. É o esgotamento dos órgãos. Não se esgotou. Tanto que não vive para sempre na máquina também. Também. Agora, uma coisa que a gente vai pensar muito a partir daí, que é essa questão que eu trouxe agora, né? Que a gente está falando da união da alma ao corpo. E nós estamos falando toda hora do corpo, de não ter corpo sem espírito. Mas aí a gente começa... Então, quando eu fiz esse estudo um tempo atrás, teve uma pessoa que falou assim, bom, mudou então toda a minha concepção em relação até a quando alguém fala que está grávida, por exemplo. Porque é essa questão aqui, ó, por exemplo, ó. Entre os natimortos, são os fetos que vão morrer da 20ª semana para frente, ou às vezes até nasce e depois morre, né? Que foi uma das perguntas, né? Alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espírito. Será que algum daqueles corpos não tinha espírito destinado para ele? A mãe passa a gestação inteira, todo desenvolvimento, toda a formação do corpo, não tinha espírito ligado? Alguns há efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado.
nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm em função de seus pais. Que horror. Que horror. Isso acontecia muito antes, né? Não. Assim, Tinha mais históricos, né? hoje em dia a gente quase não vê falar que tem mais. Eu não sei se tem histórico. Então, mas aí você pergunta assim, então tem corpo que vem, se forma e tudo mais e que não tem um espírito destinado? Desde o começo não tinha, porque os pais passariam por essa experiência e estaria aprendizado a partir dali. Então, os 9 meses dando amor. Não tem. Porque a aprendizado deve ser. É diferente do aborto espontâneo, né? Isso aqui. Mas como sabe que aconteceu dessa forma? E aí, A área médica sabe, né? Não, de ter o espírito. Não, porque dentro do que vai perguntando as informações que os espíritos vão trazendo, eles vão trazendo que tem corpos mas que não estavam destinados a nenhum espírito para lá, entendeu? Vida, você não vai saber se Não. Mas na teoria. Na teoria, Então, aí a pessoa falou assim, então a pessoa fala que está grávida, a gente fica feliz, dá os parabéns, mas às vezes é bom até esperar, né? Eu falei, às vezes é, né? Mas Léo, mas aí fica diferente da resposta anterior, que a partir da concepção é criado um laço com o espírito. Então fica ele está falando do espírito. Quando vai ter um espírito ligado, a partir da concepção, ele se liga. Aqui já nem tinha, então ele não se ligou, não tinha nada para ligar. Só desenvolveu a parte orgânica. Isso. E aí quem vai aprender com essa situação é os pais. E tem uns que nascem, né? Depois que não. Então ele continua a resposta. Ó. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Ou seja, pode ser que ele nasça? Sim, mas ele não vai continuar a vida, certo? Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Então a pergunta de Kardec também é meio doída, né? Fala, então, bom, tudo bem. Se a partir daí a criança continuou viva, tem um espírito aí? Aí eles responderam, sim, né? Que seria ele se assim não acontecesse? Não seria um ser humano? Né? Então, se não tivesse ali, não seria um ser humano, né? Então, óbvio que a partir da hora que ele tem vida e continuou a vida e tudo mais, tem ali um espírito que aí fez a ligação no processo da concepção, tá? Tudo bem até aqui? Nós estamos falando só da alma, das possibilidades da alma até então. Que seria o nosso corpo se não tivesse uma alma? O que seria o nosso corpo biológico? A gente poderia considerar o nosso corpo se não tivesse uma alma? Uma massa sem inteligência. Uma massa sem inteligência. Uma massa de carne, né? Então, a alma se desliga do corpo, lembra? Quando acontece a morte, se desliga do corpo, o que sobra? Uma massa de carne. É simplesmente isso. A alma volta, retorna ao mundo invisível, nós fomos lá atrás, e o que fica ali é uma massa de carne. Começa a ser totalmente disforme. Vai se decompondo. Então, o que seria o corpo, o nosso corpo, se não tivesse alma? Simples massa de carne, ou seja, apenas matéria, né? Massa orgânica, sem inteligência. Lógico, a inteligência está onde? No espírito. Se não tem um espírito ligado àquela massa, não tem inteligência. Tudo o que quiser, exceto um homem, ou seja, exceto um ser humano, né? O que você quiser chamar, fica à vontade, mas não é um ser humano, porque não tem mais a inteligência, né? E por que ele usou a inteligência? Para voltar a essa questão de novo, ó.
Nós falamos aquela hora que povoa o universo fora o mundo material e agora nós voltamos. A que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então a gente volta na questão 135. O que é o espírito ali, né? O que é o homem? É o corpo, a alma e o perispírito. Então, a alma, que é o espírito, é quem traz a inteligência. Se ele não tem espírito e perispírito, ele é só uma massa, um corpo, né, de carne. Tá? Certo? Vamos parar por aqui.